misericordioso. Hoje nós temos dois motivos para esse culto ser um culto de ação de graça, irmão. Primeiro aniversário do nosso pastor presidente, né, que aconteceu, um homem que já tem mais de 60 anos de estrada, né, que várias igrejas foram abertas através do trabalho dele. Uma delas foi essa daqui, que vem sustentando aquela igreja lá também, né? Então pastores como o pastor Sobrinho, né, pastor Antônio e vários pastores que estão no campo, né, que às vezes a gente olha assim e diz, não, está numa igreja, mas não é fácil não, porque para essa igreja existir, ele já saiu do conforto lá e veio para cá, e foi aqui que ele plantou essa igreja, né? Mas nós temos um motivo superior de ação de graça. Às vezes pergunta qual que é o microfone, você vê que eu ando muito. O motivo é o seguinte: se nós formos ver direitinho, passou o mês de julho. Vocês não vão responder essa pergunta a mim, mas quanto de nós, no último instante, na madrugada, na virada de julho para agosto, se prostrou no chão e agradeceu ao Deus Todo-Poderoso que nos guardou, nos livrou incondicionalmente? Muitas vezes nós vivemos aos pés de um Deus misericordioso, não como servos gratos, mas como servos pidões. Sabe, João, quando você era criança, que tem aquele menino pidão, né? Que muitas vezes a gente passou muita dificuldade quando era pequeno, e tinha uma pessoa, e minha mãe era muito assim, se pedir, divide até o que não tem com as pessoas. E minha mãe já estava me ensinando a prática de Cristo Jesus, né? Dividir o pão, mesmo quando não tem quase nada. E tinha um menino lá na rua que ele era assim, quando eu estava comendo uma coisa gostosa, parece que ele tinha um faro, chegava. Eu dizia, chegou aquele menino pitão. A minha vozinha dele, aí muitas vezes eu corria até comer no banheiro. Criança, né? Mas é o que é que eu quero dizer? Eu quero dizer que muitas vezes nós somos meninos pitões dentro da igreja. E nós não conseguimos ser gratos a Deus por tudo que Ele fez nas nossas vidas. Muitas vezes, cara, a gente fica pensando assim, caramba, evangelista Verão, mas eu estava esperando isso de Deus e Ele não me deu. Às vezes o silêncio de Deus é o livramento das nossas vidas, porque muita coisa que a gente pensa que perdeu, nada mais foi do que um livramento de Deus. O livramento de uma tragédia, o livramento de uma infelicidade, o livramento de uma decepção, irmão. E passa-se um mês, e muitas vezes, pastor Antônio, nós ficamos dizendo assim, caramba, aquele emprego que eu estava esperando não veio, a chave do apartamento não veio, porque nós somos pidões, e nós gostamos de murmurar diante de Deus. Porque veja bem, pastor Antônio me deu 2 cocos, eu levei para casa, não foi minha esposa, o coco da água doce, meu amigo. Mas sabe o que aconteceu? Sabe por que a água daquele coco era doce? Irmã Maria, porque o pastor decidiu colher aquele coco no tempo de Deus, irmão. Se ele tivesse colhido antes, a água era insípida, sem sabor ou salobra. Assim é a nossa vida. E eis que entra o mês de agosto, e o dito popular diz, agosto, mês do desgosto, mas agosto é o mês que dá gosto para quem anda ao lado de Cristo Jesus. Nós temos que deixar de ser meninos na fé. Quando nós éramos meninos, nós pensávamos como meninos, mas quando nós somos maduros na fé. Então muitas vezes nós deixamos de reconhecer quantos livramentos Deus nos deu no mês de julho, e nós passamos o mês como se fosse uma folhinha de calendário que se rasga. O título dessa pregação é exatamente esse, sabe? Nós temos um Deus misericordioso, o amor de Deus por nós é atemporal, não tem tempo. Porque
passa-se um minuto e Deus está cuidando da gente. Porque tem que ficar sem respirar um minuto, muitos aqui não vão conseguir. Mas nós nem notamos, irmã Ângela, que esse minuto que a senhora passou respirando, foi Deus que lhe permitiu. Porque se nós formos ver no tempo da Covid, João Vitor, quantos morreram sem ter como aproveitar esse oxigênio, que nós temos esse direito? Deus é amor de segundo a segundo. Passa-se o segundo, passa-se o minuto, passa-se as horas, os dias, as semanas, passou o mês de julho e nós não reconhecemos o amor de Deus nas nossas vidas. Então hoje nós vamos falar exatamente sobre isso. O tempo que passa, que para nós foi uma folhinha que passou, para Deus foi mais um momento que Ele cuidou de nós de uma forma incondicional. Igreja, nós vivemos de misericórdia em misericórdia, porque se não fosse a misericórdia de Deus, nós seríamos consumidos. De nós não pode sair nada de bom, senão a palavra de Deus que sai de nossa boca. Porque a misericórdia de Deus quem nos traz até aqui em Maçangana. E nós vamos entrar agora hoje, a pregação da semana passada foi em cima de 3 capítulos de Salmo. Hoje nós vamos navegar nas Sagradas Escrituras. O texto base está em Jeremias 31, versículo 3. Enquanto vocês encontram, vou falar um pouco sobre o contexto histórico deste versículo, né? Esse capítulo fala sobre a restauração do povo de Judá, que muito em breve sairia do cativeiro, voltariam as bênçãos de Deus na terra prometida. Neste versículo, Deus apareceu a Jeremias e prometeu que continuaria com ele, o amor dele continuaria presente na vida daquele povo. Mas aquele povo continuava, irmã minha, murmurando. Mas à frente do versículo 18, não precisa ler, você vai ver que já está murmurando novamente. Agora, esse é um versículo muito curto, mas é um versículo muito profundo. Veja bem, olha o que Deus diz. Olha o que Deus está dizendo esta noite aqui na igreja do Betel e Maçangana. Com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade eu te atraí. Vocês estão entendendo? O amor de Deus por nós não é um amor de um namorado, de uma namorada que nós brigamos e nos separamos. O amor de Deus por nós não é um amor de noivado, que nós trocamos aliança, irmã Ângela, e no último instante se dissolve. O amor de Deus por nós não é um amor de casamento, de matrimônio. O amor de Deus por nós é indissolúvel. O amor de Deus por nós não tem divórcio, pastor Antônio. O amor de Deus por nós, ele diz que com amor eterno eu te amei. Glória a Deus, aleluia. O amor de Deus por nós, ele vai daqui até a eternidade. O amor de Deus por nós já existia antes que nós existisse. Amém. Quando nós já éramos massas insolúveis no ventre das nossas mães, uma semana que nós estávamos sendo gerados ali, que não tinha, era só uma massa dentro do útero da mulher. O amor de Deus já nos moldava. Aleluia. Para João Vitor sair esse jovem tão amado pela mãe, no ventre de irmã Ângela, Deus já estava moldando para ele ser esse rapazão quando tivesse nessa idade. Não foi só o amor da mãe dele, não foi só o leite da mãe dele, não, foi a graça de Deus que no ventre de irmã Ângela já moldava João Vitor para ele ser o que ele é hoje. E esse amor continua até o leito de morte, jovem. Muitas vezes nós, fulano morreu, evidentemente nós temos amor do homem, nós temos o
apego, mas naquele momento em que nós estamos deixando, dando um suspiro, aquele que verdadeiramente busca Deus em espírito e em verdade, ele está sendo recebido nos braços de Cristo Jesus. Ele está indo para a eternidade, irmã Maria, mas ele está indo para a eternidade e não está caminhando sozinho. Assim como Moisés disse: se for para eu ir sozinho, não permita que eu vá. Quando nós entramos no deserto da morte, irmãos, o amor de Deus é eterno, ele continua caminhando ao nosso lado. Aquele que conhece esse amor não tem apego a bens materiais, porque nosso general é Cristo. Nós vivemos uma vida em abundância. Nós vivemos essa vida aos pés de Cristo e não aos pés dos bens materiais, irmã Maria, não aos pés dos diplomas, dos títulos do homem. Nós vivemos aos pés de Cristo Jesus. Mas o que tem mais a falar? Eu poderia terminar só com esse versículo, João Vitor, essa pregação. Eu queria dizer a vocês, porque vocês estão aqui. Vocês não estão aqui porque Everaldo está aqui, não. Vocês não estão aqui porque pastor Antônio está aqui, não. Vocês não estão aqui porque João Vitor está aqui, não. Porque ele diz também: na minha benignidade te atraí. Nós estamos aqui na igreja, irmã Maria, porque a benignidade de Deus nos atraiu para estar aqui esta noite. Porque se fosse pelo nosso desejo carnal, nós estaremos em qualquer lugar, menos aqui neste lugar. Então, igreja, o título dessa pregação já diz tudo: o amor de Deus é eterno. E quando você busca, João Vitor, os pés do Senhor, nunca vai acontecer um divórcio. Porque o marido pode trair a esposa e é justo que ela se divorcie. Mas deixa eu dizer uma coisa a vocês: o amor de Cristo, de Deus, é incondicional.